trabalho. Vou pedir às pessoas que estiverem com o celular ligado que coloquem, por favor, no modo vibra. Vamos buscar uma posição confortável para que a gente possa se conectar com o alto. E dar início à nossa atividade da manhã de hoje, rogando ao nosso Pai maior que possa estar conosco nesta manhã, nos trazendo o desejo de aprender, de nos desarmar, para que possamos hoje nos sentirmos mais leves e atendidos pela espiritualidade. Traz a Luciano Menezes a inspiração necessária em suas palavras, para que tudo fique mais claro para todos nós. Ser conosco, querido e amado Mestre Jesus, agora e sempre. Capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. São Mateus capítulo 10, versículos 34, 35 e 36. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. E que desejo, senão que ele se acenda? Eu devo ser batizado com o batismo. E quando me sinto apresentado, que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não. Eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas uma contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho, e o filho com seu pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. São Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pôde dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada? Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa. Eu vim lançar o fogo sobre a terra. E tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento. Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador. Não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou. E elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma um pouco equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbações e de discórdias, consequência absurda com que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Toda ideia nova, forçosamente oposição, e não há uma única que tenha se estabelecido sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, ninguém com ela se preocupa e deixa-o-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se é verdadeira, se repousa sobre uma base sólida, se entrevê o futuro para ela, o secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção
estão interessados. Por isso, caem sobre ela aos seus partidários. A medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau persistência da cólera dos seus adversários. Para maiores esclarecimentos, Luciano. Beleza. Ele está com o microfone. Alô. Meus irmãos, muita paz, bom dia a todos. A gente viu a leitura do Evangelho e as considerações de Allan Kardec, e fica muito claro que não tem o menor sentido, se a gente for levar ao pé da letra, essas informações desse capítulo falando sobre como Jesus enxergou a divisão nas famílias, as separações e as dissidências que teriam nas famílias. Fica parecendo alguém de fato ditador, né, sanguinolento ou coisa parecida, que veio com essa intenção. É muito paradoxal. E essa maneira com que é lido, e esse capítulo é interessante, eu vou falar aqui para vocês, cabe uma reflexão da nossa parte. O capítulo 23, ele na verdade tem o título... O capítulo 23 tem o título de Moral Estranha. Exatamente como foi lido, né? É estranho ouvir Jesus falar desse jeito. Então o capítulo é Moral Estranha. Foi assim que os Espíritos trataram. E dentro do capítulo, além do que foi lido, que é não vim trazer a paz, mas a divisão, tem também que não odiar seu pai e sua mãe, deixar seu pai, sua mãe e seus filhos, deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então são exatamente passagens que é contraditória com a mensagem e o comportamento que ele conduziu a vida dele aqui em menos de 3 anos, em menos de 2 anos, ou talvez no máximo 2 anos, considerando as horas que ele estava dormindo e outras coisas que estavam sendo feitas. Ele efetivamente falou quase 2 anos. Foram poucas mensagens que foram trazidas em pouco tempo e o alcance que ele fez. Mas vale a pena a gente salientar que essa época de Jesus existiam poucas pessoas que escreviam, chamados escribas. Então as pessoas aprendiam muito com o que ouviam. Então, por exemplo, na sinagoga, onde os judeus se encontravam, as leituras eram feitas e as pessoas ouviam as leituras e aprendiam a partir da leitura. Eles não escreviam. A grande maioria das pessoas não sabiam escrever, eram analfabetos, não sabiam escrever. Então imagine como não era. E a escrita que acontecia era uma escrita que não tinha pontuação, não tinha vírgula, não tinha acentuação. Escrevia-se direto. Então, à medida que as pessoas ouviam, as pessoas diziam o que elas ouviam. Então, à medida em que alguém diz alguma coisa e eu ouço, quando eu for dizer aquilo que a pessoa disse, já não é mais o que a pessoa falou. É o que a pessoa disse, mais o que eu estou acrescentando, sobretudo de acordo com o que eu entendi. Então vamos imaginar que naquela época, pedreiros, carpinteiros, engenheiros, técnicos de qualquer coisa, estavam lá na sinagoga e ouvia as coisas, e de acordo com o nível de complexidade da sua mente, dos seus pensamentos, das suas ideias, faziam uma interpretação daquilo que foi lido. E as pessoas iam contando umas às outras. Como Jesus não escreveu nada, ele falou e as pessoas escreveram, e algumas pessoas que escreveram que ele disse não esteve com ele, ouviu dizer que foi aquilo, fica mais complexo ainda. E Jesus, além de não ter escrito, não fez correção do que foi dito, porque as coisas que foram escritas foram depois da desencarnação dele. Então olha como fica confuso, porque se ele tivesse encarnado e o que escreveu ele fosse corrigir, certamente não seria o que a gente viu hoje. Certamente não seria como a gente vê essa leitura, porque uma forma de escrever é uma coisa, uma forma de falar é outra. Tire por você mesmo. Às vezes você tem facilidade de escrever e não tem de falar. Às vezes você tem facilidade de falar e não tem de escrever. Imagine um livro de mais de 2000 anos. Como não é complexo um negócio desse, né? Como não é difícil. Então não tem o menor sentido isso que Jesus traz,
se a gente não puder trazer à luz da realidade atual, como a gente pode interpretar isso? Porque o que está no Evangelho é autêntico. A gente não pode dizer que tem qualquer coisa errada. Isso tem a ver com a época, com a cultura e com o comportamento daquela época. Sobretudo o senso comum que nós existiam. A gente ouve de vez em quando as pessoas falarem que alguns evangélicos dizem que o espiritismo está proibido na Bíblia. Dizer isso é igual você dizer que naquela época Jesus proibiu de mascar chiclete. Porque não existia o nome espiritismo, né? É igual naquela época ele dizer que era proibido usar celular. Não existia celular. É coisa atual. Então não tinha como proibir o espiritismo. Porque o termo foi criado por Allan Kardec e tem 160 anos. Então não é possível isso acontecer. Imagine o evangelho que foi escrito e essa passagem que está aí, onde Jesus fala de odiar pai e mãe. Por isso moral estranha. Se eu não procurar ver o que está por trás disso, fica complicado. E algumas pessoas querem fazer isso ao pé da letra. Tem pessoas que querem, aliás você vê isso infelizmente, né? Qualquer religião que se baseie nesse pensamento, ipsis literis, ao pé da letra, vira inimigos entre os seus familiares de fato. Qualquer religião que distancia um ser humano do outro não pode ser boa. Qualquer religião que crie grupos de pessoas excluindo outras pessoas, não pode ser visto como uma coisa boa, porque não foi isso que Jesus fez. Em momento algum, muito pelo contrário, apesar de ser judeu, era um problemático aquele rapaz, porque ele desconstruiu toda a realidade que existia. Ele foi de encontro às leis que ele sabia de trás para frente e de frente para trás, até porque ele era uma autoridade no assunto, e ele foi na contramão de tudo isso, fazendo com que a gente entendesse que é a junção, é a mistura, as diferenças se juntando que faz de fato com que a mensagem aconteça, e não ao contrário. Tem religiões que dizem que aqueles que estão entre nós serão naturalmente salvos, os que não estão entre nós vão para o fogo do inferno, vão para o purgatório, o que quer que seja. Quer dizer, é uma limitação muito grande enxergar isso desse jeito. É uma maneira muito pequena de enxergar como uma verdade absoluta, e tem gente que infelizmente quer fazer isso e acha que está fazendo certo. E a gente vê muito isso às vezes em religiões, onde as pessoas só podem casar com aquele da sua religião, não é? Ainda bem que no espiritismo não tem isso. Ao contrário, né? Eu conheço espíritas que são casados com evangélicos. Aliás, no centro espírita também vem pessoas evangélicas. Mais que isso, tem entidades espirituais que trabalham com a gente aqui há muitos anos, que trazem pessoas evangélicas desencarnadas para o centro para aprender sobre espiritualidade, sobre desencarnação, sobre reencarnação, sobre mundo espiritual, a experiência que eles estão vivendo, mesmo desencarnados sendo evangélicos. E o dirigente desse trabalho é evangélico ainda. E ele está aqui com a gente trabalhando, fazendo com que as pessoas entendam a necessidade de ver que espiritualizar-se, transformar-se, mudar a vida, não é um conceito, um pensamento intelectivo. É algo muito interior, é algo de transformação, de mudança interior. E não algo que a gente escreve e lê no livro e se comporta daquele jeito. Porque se assim fosse, muitas religiões já estariam muito na frente da gente, né? Já estariam muito mais adiantadas. Então a gente vê que no espiritismo não tem essa exclusividade. Às vezes casar na casa espírita com quem é espírita é até um problema. Ave Maria. Isso é um problema. Vocês estão olhando para o lado de lá? Eu sou palestrante. Oh meu Deus, é ruim essas coisas às vezes, né? Então, às vezes casar com alguém espírita é um problema, porque vira um comportamento às vezes muito religioso, muito em cima ao pé da letra, que as coisas têm que ser daquele jeito, tem que ser daquela forma, e não é. As coisas não são programadas matematicamente. A gente precisa ser espontâneo, precisamos ser nós próprios. Eu preciso expressar quem eu sou e conhecer quem eu sou. E quem eu sou certamente é diferente de qualquer pessoa que esteja comigo, qualquer. Mesmo que seja um filho meu, uma filha minha, eu sou diferente dessa pessoa. E se eu não expressar a minha diferença, eu estou vivendo embotado ou dentro de uma caixa de proteção onde eu não sou eu mesmo.
Então, naturalmente, não me tornarei uma pessoa mais feliz, ou até mesmo conquistar a minha felicidade, mesmo que seja momentânea e relativa, porque eu não sou eu. Eu estou sendo o que o coletivo diz, o que o grupo diz, da maneira que as coisas são ditas, senão fica muito difícil. Então, vamos partir aqui para a ideia da separação em relação à família. Jesus se referiu à época dele, porque era de fato isso. Se alguém aqui se interessar em ler um livro que fala muito bem disso, compre o livro Paulo e Estevão e leia, que vocês vão ver que Jesus se referia à época dele, àquele momento que ele estava vivendo. Porque de fato, naquele tempo, dizer que Moisés era a lei, era a justiça, e que Jesus era o enviado de Deus, era o Salvador, era o consolo que a gente precisava, era um problema. Ele estava indo de encontro à lei mosaica, e quem mandava era Moisés. E os doutores da lei machucavam, tinham o direito de machucar as pessoas. Estava na constituição deles até crucificar quem fosse contra Moisés. E Jesus fez exatamente isso. Foi o contrário de toda essa realidade, em que pese respeitar alguns aspectos dessa realidade. Então, quando ele diz que vai ter ódio entre pais e filhos e que as pessoas vão se separar, é uma verdade. Porque quando a pessoa dizia que era seguidora do Nazareno, um abraço. Porque Paulo era um perseguidor do Nazareno, né? Saulo era contra a ideia de Jesus, que seria o Salvador, e que na verdade quem salvaria e quem conduziria a vida era Moisés. Quando ele foi a Damasco perseguir Jesus, ou os seguidores de Jesus, os cristãos, ele foi parado por Jesus, foi cegado por Jesus, e disse a ele: por que você está me perseguindo? Como se fosse assim: o que foi que eu lhe fiz para você fazer isso? E a partir daquele momento ele disse: não, agora então diga o que é que você quer que eu faça. Quando ele procurou a primeira pessoa, amiga dele, profundamente amiga, e disse a ela que ele agora seguia Jesus, ele virou as costas. E todas as pessoas, inclusive o pai dele, virou as costas e deixou ele viver a vida do jeito que ele quisesse, mas não podia ajudar ele, porque era uma agressão à lei mosaica. Então tinha que existir de fato aquela época desse jeito. Não é a realidade hoje, não precisa ser assim hoje. Se a gente conseguir entender, nós espíritas, eu às vezes estou em determinados ambientes, até porque tenho vários irmãos evangélicos, que as pessoas estão falando de religião, e eu já entendi há alguns anos que eu não preciso falar disso com ninguém. Não preciso me referir sobre isso, né? Não preciso fazer nenhuma relevância sobre o assunto. Agora, não me pergunte o que eu penso, porque aí eu vou entrar no negócio e vou falar o que eu penso, e aí incomoda muito, muitas vezes. Então, em função do pensamento que tenho, que aprendi com o Espiritismo, a religião deve unir as pessoas. A religião tem o propósito de fazer com que eu me conecte com Deus, que é uma marca divina em mim, que o instrumento de instituição religiosa leva-nos a olhar nos olhos uns dos outros e ter amor uns pelos outros. Então deve unir as pessoas, seja qual for a religião, deve unir as pessoas. Então, onde eu estou, que tem torcedor do Bahia e torcedor do Vitória, tem evangélico, tem católico e qualquer coisa, eu nunca vou contra nada, nunca. Eu sempre fico escutando, sempre fico ouvindo o que as pessoas falam, e sobretudo tendo um olhar psicológico muitas vezes, para ver como as pessoas se encaixam, o que está por trás daquele movimento. Quando me perguntam a opinião, eu dou opinião sobre aquilo. Recentemente eu conversei com dois irmãos meus, um é ateu, quer dizer, não acredita em nada, e o outro é evangélico, ele é adventista do sétimo dia, e a gente estava conversando sobre Deus. Um ponto é amar a Deus sobre todas as coisas. Está lá no pensamento judaico. Isso não foi o pensamento de Jesus, ele só fez autenticar: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E conversando com meu irmão, eu dizia: como é que eu vou amar Deus? Me explique. Como? Alguém conhece Deus? Não, você não pode dizer isso. Então me diga como é que eu vou amar, porque eu não conheço Deus e você também não conhece. Não, mas Deus foi Jesus, que veio ao mundo como ser humano para mostrar que ele era amor e que podia salvar a humanidade. Pois é, isso é uma crença, porque se Deus se fez Jesus, então eu já sei quem é Deus. Então Deus para mim não é um mistério mais. E se a gente olhar, Deus é um mistério. Ele não se apresenta para a gente, ele não mostra para a gente quem ele é. Se você não fizer um mergulho
para entender quem ele é em você, sem a comunicação intelectiva, um abraço, você não encontra ele. Porque ele não quer ser visto. Ele não quer se apresentar, ele quer que você sinta ele. Aí quando ele diz isso, não tem a ver com sentimento. O ser humano tem sentimentos muito ruins, muito nocivos. Mas tem sentimento bom também. Um deles é entrar em contato com Deus. Mas não tem condição de ser assim não. Deus é um ser humano. Deus se mostrou como uma verdade. Eu digo, beleza. Então vamos lá. Se eu vou amar a Deus, eu entro no vazio. Porque eu não sei quem é Deus. Como é que eu vou amar uma coisa que eu não sei? É igual dizer que Jesus amava todas as pessoas. Como? Como que ele amava todas as pessoas? Tinha gente que ele não conhecia, que ele não citava. Como é que eu vou amar alguém que eu não convivo com a pessoa? Você só ama quando você convive. A partir dessa convivência que você vai amar alguém. Sem conviver, como é que você vai amar? A gente chega aqui e diz, eu amo todo mundo, é tudo lindo e tal. Ok, beleza. A gente ama de fato, porque o sentimento que está na frente é essa realidade. Mas para de fato amar, vá morar junto. Passe 8 horas durante o horário do trabalho, trabalhando com essa pessoa, para ver se você consegue amar mesmo. Porque vão aparecer ali quem a pessoa é. Aí é que a gente vai entender quem é que ama e quem é que não ama. Amar, na proposta de amar a Deus, nós fazemos com que as coisas sejam concretas dentro de nós. Temos certezas que são nossas e que não há explicação, não tem como dizer o que é. Amar a Deus sobre todas as coisas como se fosse algo que extrapola a nossa capacidade de entendimento. Não parar simplesmente na vida material e achar que aquilo é uma verdade absoluta. Amar ao próximo, a gente pode usar como modelo a caridade, né? Fazer o bem às pessoas, desenvolver habilidades, buscar conhecimento, onde eu possa desenvolver na relação com as pessoas carinho, afeto e respeito por elas. Isso é amar ao próximo. E amar a mim mesmo é um outro incógnito para a gente. É uma outra realidade que a gente tem que refletir. Como é que eu vou amar a mim? Bom, beleza. Quem é Lúcia para eu amar? Ela olhando para ela própria. Quem sou eu, Luciano, para eu amar? Porque se tirar a função de pai, de palestrante, de espírita, de psicólogo, de administrador, fica o quê? Porque tudo que a gente ama é o que a gente faz. Não é necessariamente o que a gente não sabe que é. É isso que precisa ser amado. E é essa descoberta que eu preciso fazer. E eu só descubro isso entrando no meu mundo íntimo, através dos meus exercícios, dos métodos que tem que ser utilizados por cada um usa o seu, na religião que tiver, para ter a sua escuta. Uma das coisas que a gente vê muito isso é quando nós estamos meditando ou quando temos alguns sentimentos de vazio. A gente está sozinho, às vezes sente assim um aperto no coração, um vazio, uma coisa que acontece do nada, sem a gente esperar. Às vezes é saudade de alguém amado que está no mundo espiritual. Às vezes é saudade de alguém que esteja encarnado e a gente não sabe que está sentindo saudade daquela pessoa. Isso é mundo íntimo, isso é intimidade. Mais que isso, o que você pensa, como circula a sua mente e que você não fala com ninguém, é isso aí que precisa ser conhecido. O que você não conta a ninguém, que é segredo seu, isso precisa ser conhecido, precisa ser trazido para a sua consciência, para que você entenda quem é a pessoa que você é. Essa pessoa tem que ser amada, essa pessoa tem que ser respeitada. Amar a mim mesmo é respeitar os meus limites, é entender a minha vida, é entender o que devo fazer, é escutar a sua designação pessoal, que é uma voz que diz, você tem algo a fazer, você tem algo a realizar, você precisa fazer alguma coisa. Quando a gente vai para o capítulo que entende quem não odeia seu pai e sua mãe, o que é isso? Odiar pai e mãe. À época, odiar significa amar menos. Olha que coisa interessante. Ódio aqui não pode ser tido como o sentido do ódio hoje, como outras palavras. Por exemplo, o pensamento hebraico, né? A cultura hebraica, o conhecimento hebraico era muito limitado. Então tinham palavras que tinham significados diversos, como por exemplo a gente tem isso hoje: manga de camisa, manga de candeeiro, manga fruta. Não tem? Tem cravo, que é um negocinho que a gente bota. Como é o nome daquele negócio de cravo? É o que cravo finalmente aí? O cravo é uma flor, né? Pronto, cravo é uma flor. Tem cravo até de cachaça, né? Tem aqui, né? Cravo também, quer dizer, vários sentidos. A nossa língua é muito mais rica e naquele tempo a riqueza era muito pouca. Então, odiar aí está se referindo a amar menos. Então, se eu não amar menos a meu pai e minha mãe,
do que a mim. Porque às vezes a gente ama mais pai e mãe do que nós próprios. Às vezes o pai e a mãe amam mais o filho do que ele mesmo. Às vezes a mulher ama mais o marido do que a ela. Ou o marido ama mais a mulher do que ele mesmo. É isso que está sendo dito, o que está por trás. Ame mais a você. Veja mais a sua essência. E não dê tanto valor àquilo, porque dar menos, melhor dizendo. Porque o personagem pai vai deixar de ser pai. O personagem mãe vai deixar de ser mãe. Porque isso é passageiro. A única coisa que fica de fato é o ser eterno, que é uma vida única, que não deixou de existir, não vai deixar de existir nunca. Mas os personagens vão variar entre gênero e tantas outras coisas, que envolve muita coisa aí. Então eu preciso me desapegar disso. A gente vê às vezes, um exemplo rápido, uma filha ou um filho que se separa da esposa ou do marido, né? Já vivia uma vida lá de casado, anos e tal, separou, ao invés de ir morar sozinho em qualquer lugar, com um amigo ou com uma amiga, ou morar debaixo da ponte, morar no barraco, o que é que faz? Vai morar com a mãe e com o pai. Quando faz isso, psicologicamente falando, nega-se a si para viver a vida com o outro. Infelizmente, psicologicamente, isso tem um efeito devastador, até negativo, diríamos. Porque se não houver uma reflexão a respeito disso, a gente está amando mais ao outro do que a nós próprios, né? Então, odiar pai e mãe vem do princípio de que eu preciso amar mais a mim mesmo. Até porque para eu amar alguém, e sobretudo amar a Deus, existem vários aspectos que precisam ser vistos. Como é que eu vou, para amar a Deus, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que é que eu faço, eu preciso saber que o que eu estou fazendo é bom para mim, avaliar o que é bom, o que é ruim. Então tem muitas variáveis para poder eu amar a Lúcia. Aliás, a Lúcia está aqui comigo, vou aproveitar o momento, que pediram para eu chamar ela para botar na mesa aqui, para sentar com a gente. Quem pediu foi um desencarnado. Eu não sei porquê, Lúcia. Deve ser porque você é gente boa, né? Tem uns anos isso, né? A gente estava em alguma atividade aqui no centro e teve alguma coisa que aconteceu que não combinava muito com a ideia que eu tinha. Aí eu agi em cima daquele momento ali. Não me lembro qual foi o assunto e como foi. Eu sei que eu fui do meu jeito lá, Luciano. Que às vezes o Luciano não é essa pessoa tranquila, às vezes e tal. É só aparência. É só o peixe que eu vendo, porque senão ninguém vem no centro, eu vi, né? Aliás, eu descobri isso agora também num curso que eu fiz, que uma pessoa que fala de público, se tem uma coisa que alimenta a alma dela, é público. Quando o palestrante vem fazer palestra aqui e não vê público, ele fica triste. Porque ele precisa do público. Olha que coisa interessante, né? E a gente às vezes vive na hipocrisia de achar, não estou preocupado com isso. Está sim. Tá, porque a função de quem fala de público, quem faz palestra é ter público. Se não tem público, aquilo dá um constrangimento, né, na pessoa. Né? A pessoa fica assim, poxa, a pessoa não veio me ver. Então, se tem uma coisa que o palestrante gosta é de aplauso. E esse aplauso não é necessariamente bater as mãos, não. Reconheça ele. Quando alguém me disse que a minha palestra foi boa, eu fico muito feliz. Quando eu sei que minha palestra não foi boa e a pessoa disse que foi boa, eu compreendo, né? Eu fico assim, que bom. Agora, quando eu sei que minha palestra foi boa, mesmo que as pessoas não gostem, é boa para mim. Desenvolver a maturidade de lidar com isso não é uma coisa simples, não. Confesso para vocês que, como palestrante, eu não me preocupo com isso aqui dia de sábado. E não estou me preocupando mais dia de domingo, dia de quinta, dia. Porque quinta a gente está formando um público já. As palestras são muito bem feitas, as pessoas são bacanas e tal, então está fluindo bem. Mas a gente precisa desse retorno. O que você faz na vida, na relação com sua família, com a religião que você tem, que você precisa de retorno? E autentique o retorno que você precisa. Assuma que você precisa de retorno. Por que não? Porque disseram que isso é vaidade. E vaidade é uma coisa negativa. Como? Então me tire da vaidade, tire vaidade de mim. Como vai tirar? Como é que vai tirar de mim raiva, vaidade, ódio, inveja e tantas outras coisas? Não tem como tirar. Como é que vai tirar de mim a bondade, a leveza, a tranquilidade? Não tira. Porque eu tenho essas duas coisas. Eu vou escolher o que é que eu quero viver e como vou viver com isso. Então, eu falei isso tudo para falar da coisa, nós dois, né? Aí não ficou bom o clima não, com eu e Lúcia, né? Ficou assim um negócio estranho. Ela me via e me olhava assim, eu olhava para ela assim. Mas o tempo foi passando,
ela evoluiu, né? Investiu, viu que eu era um sujeito superior, que ela tinha que alcançar meu raciocínio, foi fazer filosofia, estudar psicologia, que ela está estudando psicologia, né? No grupo de estudos aqui, né, Lúcia? Aí alcançou a minha FN. A gente aí voltou a se dar bem. Claro que eu estou brincando com isso, né? Mas como é aqui mesmo no combate na vida que vem o desafio para você aplicar o conhecimento que você tem. Essa proposta de Jesus ao odiar pai e mãe, separar de família, separar os 5 membros, só 3 e aquilo outro, é uma verdade, isso está dentro de você. Quando a mensagem de Jesus entra, divide você em várias partes. Cria um conflito terrível, às vezes, quando você não toma maturidade em determinadas coisas, porque entra em conflito com o prazer e o gosto que o mundo traz. E você precisa fazer escolhas. E fazer escolhas ao invés de recuar quando vier o desafio do problema, vá para cima. Goste daquela oportunidade. Porque o que eu causei na época, a Lúcia, não foi nada demais, foi uma coisa simples, mas foi. Hoje eu olho para mim e vejo assim, quando eu lido com pessoas difíceis. Pessoa difícil, pessoa complicada. Eu lido com isso. Quando eu vejo que, às vezes, o que eu quero causa na pessoa desequilíbrio, eu vejo a minha incompetência de fazer com que aquilo que eu quero, que eu penso, chegue na pessoa sem causar desequilíbrio nela. Como é que a gente reage? A gente faz o que a gente acha que está certo, a pessoa se desequilibra também porque está impondo. Quando você olha para você e diz assim, eu tenho que desenvolver uma habilidade que eu consiga chegar na pessoa sem causar desequilíbrio nela. Eu assumo a responsabilidade do meu compromisso comigo, com a minha transformação, com a minha mudança. A gente não faz isso. Quando o problema vem, a gente cai de pau, briga logo, come e se separam. Quando na verdade a proposta do Evangelho, a proposta do Espiritismo é encare o seu problema. Todas as vezes que você tiver um problema com alguém, todas as vezes que a convivência com alguém está sendo difícil, olhe para você. Você é o seu problema. Lembra aquela história lá que Jesus fala? O maior inimigo seu é você mesmo, os monstros, a montanha do tamanho de um grão de mostarda, é essa montanha aí. Então a gente às vezes vê pessoas, inclusive espíritas, que reclamam da vida o tempo todo. Como reclama? Reclama de preço de comida, reclama de ônibus, reclama do calor, reclama da vida, reclama de roupa, reclama das pessoas, reclama de tudo. Eu fico pensando às vezes, cadê o Espiritismo? Cadê a mudança e a renovação? Eu não tenho como mudar, tem coisas que eu não tenho como mudar. Eu só posso mudar a mim. Se eu não procuro compreender a vida em cima do que eu estou aprendendo, do que vocês estão ouvindo aqui agora, que eu não estou falando para vocês, eu estou falando com vocês, que é para mim também, porque eu estou num processo igual de vocês, eu vou aplicar aonde o que eu aprendo aqui? É no conflito. Porque as pessoas querem paz e querem tranquilidade. Beleza, mas na paz e na tranquilidade, ninguém vai ter problema. A gente só mostra que tem paz e tranquilidade quando o pau quebra. Quando o couro come, aí é que eu mostro, de fato, o que é que eu estou aprendendo. Se na hora que o couro come eu reajo igual às outras pessoas que não fazem esse investimento, qual a diferença? Aí é que vem a passagem, né? Odiar pai e mãe, as dissensões, os desentendimentos. Porque eu não me entendo, eu estou dividido. Eu estou dividido o tempo todo, eu não estou conseguindo enxergar as coisas de maneira mais clara, mais óbvia, que é de fato o que acontece. Então, só retomando, porque hoje é dia de reunião de diretoria, e a gente tem que estar lá 10 horas, normalmente a gente fala menos tempo. Esse capítulo Moral Estranha é para ser refletido, porque o título que os espíritos botaram, Kardec pôs aliás, foi porque é estranho ouvir de Jesus que tem que odiar pai e mãe. É estranho ouvir de Jesus de que as famílias serão divididas, porque de fato está acontecendo isso também, né? As pessoas divididas, as pessoas às vezes não estão inteiras. A proposta dele é que você seja inteiro na relação com os outros. Não tenha medo de ser você. Não tenha dúvida sobre você mesmo. Se você tem, busque tirar a dúvida de você e vá se relacionar com o mundo da maneira certa. Porque certa é em relação a você mesmo, lógico, né? Porque senão você vai estar dividido e dividido o tempo inteiro. Quem se divide não se encontra. Quem não se encontra não será feliz. Quem não é feliz pode sofrer sérias consequências por não ser feliz consigo mesmo.
Então seja feliz com você do jeito que você é, nas condições que você está. Não procure interpretar o Evangelho ao pé da letra. Não é possível. Não é possível. Esse irmão mesmo evangélico, o adventista, quando eu ouço ele falando, às vezes eu fico pensando que eu estou na igreja com ele. Porque ele é o tempo todo daquele jeito ali, falando, aquela calma, aquela paz, aquele negócio assim. Eu fico com inveja. Meu Deus, quando é que eu consigo dizer assim? Mas pensando direitinho, eu não quero ser assim. Eu quero ser o que eu sou. Eu até estava ouvindo a palestra que eu fiz na quinta-feira. Eu falei um pouco do Evangelho. Abordei a questão do destino e algumas coisas eu trouxe também do Evangelho. E eu observei meus gestos, a minha fala, a minha voz, e eu falando de uma coisa de amor e tal, tal. E eu comecei a ver uma incompatibilidade no que está sendo dito e a maneira que está sendo expressado no corpo. Como é difícil a transformação. Porque muda a atitude interna. Então o que expressa para fora muda. E mais que isso, a sua relação com o mundo muda. Você chega nas pessoas, mesmo que seja algo que incomode as pessoas, elas lhe respeitam pela autenticidade do que você está trazendo. Como é difícil um negócio desse? Como não é simples e fácil? Então quando eu vejo meu irmão daquele jeito e vejo a vida dele fora daquela realidade, eu vejo um personagem religioso dentro de casa, tomando café, tomando banho, conversando com a família, vendo televisão. Cadê a pessoa dele? Está onde? O moleque, o brincalhão, o perturbado, o largado, aquele que não está ligando para muita coisa. Porque tem hora que tem que ser assim, né? Se a gente for certo o tempo todo, for fazer a coisa certinho o tempo todo, a gente enlouquece. E tem gente que faz isso com o Evangelho. Leva o Evangelho para dentro de casa e quer viver dentro de casa na relação com mulher, com filho, com família. O Evangelho não é possível. O Evangelho tem que ser vivido dentro da gente. É a minha atitude interna que vai fazer com que a vida fora seja melhor. E não a mudança de comportamento. É a mudança interna, é a mudança de atitude interna que vai fazer a gente melhorar nas coisas. É muito interessante a gente olhar o Evangelho desse jeito. Não interprete ao pé da letra. Se você não consegue e vive dizendo assim, meu Deus, eu não consigo, seja bem-vindo, porque eu também sou assim. Somos parceiros nesse sentido. Estamos caminhando na mesma estrada. Eu não sou diferente de você. Agora, eu estou buscando fazer muitos investimentos que as pessoas não sabem que é investimento pessoal. As pessoas não escutam, nem têm que escutar, em prol de fazer com que eu consiga entender a mim mesmo na relação com o mundo, para saber o que é que eu vim fazer aqui. Uma coisa eu vim fazer aqui, o bem a mim mesmo. Como é que eu vim fazer o bem? Escutando a minha voz interior. Sua voz interior diz o que a você? Uma das coisas que a voz interior me disse, a minha designação pessoal, que eu vim descobrir isso tem pouco tempo, é que você vai ser espírita. E através do espiritismo você vai descobrir outras realidades suas. Então me dedicar ao espiritismo não é porque eu sou uma pessoa boa. Não é porque eu descobri que o espiritismo é algo bom. Não, é porque é a minha designação pessoal. Que pode ser a designação pessoal de alguém no candomblé, na umbanda, como adventista do sétimo dia, como católico, o que quer que seja. Então a voz interior me diz, é aqui. E de fato está sendo aqui. Porque eu me realizo. E não tenho satisfação a dar a ninguém no sentido que meu comportamento é para as pessoas verem que eu sou bom. Não. É como se eu tivesse encontrado o meu caminho. É a minha história. É aí que eu vou. Se alguém quiser vir comigo, vamos. Se não quiser, eu preciso seguir esse caminho, que é a minha história. Então, ouça essa voz. Ela diz o que é você. Qual o caminho que ela está apontando para você? Vá, porque aí você vai encontrar você. Se você sair desse roteiro, você fica meio perturbado. Então, todo mundo consegue escutar a sua voz interior, a sua designação pessoal. Muita paz.